que está acontecendo aqui na Argentina, que eu vim a Buenos Aires acompanhar as eleições, que está fazendo disso um rebuliço na América do Sul? Será que eles poderão dar a volta realmente por cima e botar uma pressão maior? Mas o que verdadeiramente está acontecendo nas ruas ali fora? E é isso que eu vou mostrar para vocês esse final de semana. Eu vim para cá para passar pelo meu canal e também da Brasil Paralelo, meu grande parceiro nessa jornada, em algumas outras, para quem assistiu Infiltrados Venezuela, que está disponível na plataforma de assinantes da Venezuela, que ficamos 12 dias por lá. Enfim, vamos mostrar o dia a dia do que pode ser uma eleição para sacudir a região como um todo. Estaremos ao vivo às 8 da noite amanhã no canal do YouTube da Brasil Paralelo, aberto para assinantes e não assinantes, ou seja, a plataforma, o canal aberto. E também, ao longo do dia, hoje e amanhã, estarei com bastante conteúdo no meu Instagram e principalmente no meu YouTube, mostrando o sentimento das ruas, mostrando como as pessoas estão preparando esse terreno para uma eventual mudança num país que está com quase 150% de inflação ao ano. Agora, em 2023, é a segunda vez que eu estive aqui. Estive aqui no começo de julho com a minha família, com a minha mulher e minha filha. E naquela época, ou seja, há 3 meses atrás, a gente estava trocando $1, 480 pesos. Hoje, 21 de outubro, $1 está valendo na casa dos 900 pesos. Na semana passada chegou a bater 1.050. A gente está falando que o peso se desvalorizou quase o dobro do que já estava desvalorizado 3 meses atrás. Pois imagina o real hoje valer $1, R$5 e daqui 3 meses $1, R$10. O que acontece com o preço na economia real? Explode. E é isso que vem acontecendo com a Argentina. E o que leva a um processo inflacionário? Não é uma análise econômica de 6 meses, 1 ano ou 5 anos. A Argentina começou no peronismo na terceira vez que o Juan Domingo Perón foi eleito lá no começo dos anos 70 e o processo de deterioração do valor da moeda começou lá há 50 anos. Claro que os populistas adoram botar a culpa numa janela muito curta de tempo, ou nos imperialistas, ou naqueles empresários malvadões que adoram passar o preço ao consumidor quando eles já têm muito dinheiro e eles não precisariam repassar esse preço. Claro que eu estou sendo irônico, mas basta olhar o discurso da esquerda no mundo todo que é igual. Gleisi Hoffmann, Lula, Zé Dirceu, Genuíno, toda a turminha do desvio bilionário que a gente viu no Brasil. Segue para a esquerda mais radical na Europa, a mesma coisa. Segue para a esquerda aqui, é o mesmo discurso de sempre. Como se esses empresários malvadões não transladassem o preço, a alta dos custos dos insumos ao preço final. A gente tem uma vice-presidente, e eu não vou nem falar primeira-dama, porque ela assumiu o lugar de Geraldo Alckmin, que cada vez menor como pessoa aceita até ser vice de uma pessoa como essa. Me refiro a Janja. Apenas ela tuitou há pouco tempo que os empresários não repassam o preço ao consumidor final. Ora, claro que não, né? Como não repassar? Você tem um aumento de insumos ao longo da cadeia produtiva, que depende grande parte do valor da moeda, porque grande parte dos insumos são importados, e a gente, obviamente, não repassaria o preço ao consumidor e faria o quê? Produziria de graça para sustentar vocês, como diz o Milei aqui, parasitas inúteis que adoram se apoderar do dinheiro público? Não. Quando você, por exemplo, compra um pãozinho, todo o insumo básico, ou seja, o trigo ou a farinha, ela depende uma parte de produtos importados, mesmo que seja de produto local, ela depende do caminhão que precisa colocar diesel, e o diesel, o Brasil precisa importar uma parte porque não consegue produzir e refinar 100% da sua demanda interna, depende de produtos atrelados ao dólar. Portanto, se a moeda perde valor, naturalmente os preços sobem, até o pãozinho que a gente compra na padaria. E o que faz uma moeda perder valor? O gasto público maior do que as receitas. Veja na tua família, na tua casa, nas tuas empresas. Se você gasta mais do que você arrecada, você se torna mais arriscado e aqueles que vão te financiar, se você encontrar alguém para financiar, vai te cobrar taxa de juros muito mais altas. Bem óbvio, né? Para a esquerda não. Ou melhor, para a esquerda também.
mas eles adoram mentir com discursos populistas. E a Argentina aconteceu isso. Desde os anos 70, chegou agora num processo de deterioração do valor da moeda tão brutal que a inflação atinge 150% ao ano e uma taxa de juros de de 145% ao ano. Ora, daqui a pouco eu estou saindo na rua, vamos começar a mostrar para vocês essa mudança, esse câmbio que eu vou fazer do dólar para o peso. Como isso reflete um bolo de pesos que eu vou pegar na mão para vocês entenderem o que é essa desvalorização. E para quem viveu isso no Brasil sabe, quem ganhava o salário saía correndo para o supermercado para comprar um arroz ou feijão, porque no dia seguinte a mesma quantidade de dinheiro era insuficiente para comprar aquela mesma quantidade de comida, o que acontece exatamente agora na Argentina. Ontem, o Uber que me trouxe do aeroporto para cá estava me falando que muitos dos comércios, materiais eletrônicos ou materiais de construção, as lojas simplesmente não estão vendendo durante essa semana, esperando que venha a eleição, porque eles não sabem a qual preço eles colocam a venda de seus produtos. Olha o nível de insanidade que a gente chega por conta de um governo populista que gasta mais do que arrecada. E mais, Sérgio Massa, que é um dos candidatos à corrida presidencial, que é o ministro da Economia e está dentro desse governo já há alguns anos, o que ele fez? Ele isentou muita gente de imposto, e claro, para mim imposto é roubo. Então, não é que eu esteja indo a favor dos impostos, claro que não, só que para você reduzir os impostos, você precisa diminuir o tamanho do Estado, caso contrário o país quebra. E aqui já está quebrado, com uma reserva de por volta de 10 bilhões de dólares negativo das reservas internacionais, e ele começa a isentar as pessoas de imposto de renda, os mais pobres, há 2 meses antes da eleição, dando mais dinheiro para as famílias pobres. Qual dinheiro? Imprime dinheiro, mais dinheiro em circulação, mais inflação ainda. Uma base monetária maior, ou seja, mais dinheiro em circulação, quando você tem abundância de um produto, o valor dele cai. E o peso aqui, ninguém mais quer manter esse dinheiro no bolso. Trocam automaticamente para dólar qualquer quantidade que sobra em pesos. Ou seja, ela já está virtualmente ou informalmente dolarizada a economia. Você gasta em pesos no dia a dia aqui, num café, num restaurante, mas você poupa 100% em dólares. Esse é o valor da destruição da moeda. E aqui eu entro agora no momento atual. O que seria uma definição, até mesmo como fala Milei, repetindo, obviamente, dos livros, o que é o liberalismo? Se ninguém colocasse esse nome, que a esquerda taxa como muito malvadão, eu acredito que a maioria não seria contra. O respeito irrestrito ao projeto de vida do próximo, sustentado pelos pilares vida, liberdade e propriedade privada. Sem esse tipo de coisa, não há economia fundamentada. Sem segurança jurídica, você não consegue resguardar a propriedade privada e você não atrai investimentos, você não atrai capital e o país não cresce. E como você não atrai investimento? Quando você é uma economia instável, que gasta muito mais do que arrecada, e, portanto, a chance de você não pagar as dívidas para aqueles que te financiam é muito alta. E aí você entra nesse ciclo vicioso em que a economia vai chegando no abismo. Infelizmente, o ser humano espera chegar na ponta do abismo para começar a perceber que as políticas da esquerda, as ideias podem ser bonitas, mas elas têm um problema sério. Elas não param de pé. E aí chegou o momento dos adultos entrarem na sala e falar: a gente precisa encarar a realidade. O discurso pode ser lindo, mas vamos lembrar que a mentira é sempre muito mais sedutora, muito mais fácil de ser vendida. As ideias da esquerda podem ser muito bonitas, mas elas precisam de alguém que trabalha para financiar, e esse alguém tem recursos escassos, que somos nós, trabalhadores. Não dá para você sustentar com recursos escassos os anseios e desejos que são infinitos. Até por isso você nasce e cria o sistema de preços por livre oferta e demanda. Porque um preço mais alto, ele vai botar uma barreira no nosso desejo infinito. E aí o próprio preço mais alto vai falar: ora, não tenho dinheiro para comprar isso, ele limita os meus desejos infinitos. Essa é economia aberta de livre mercado, determinada por livre oferta e demanda nos preços dos bens e serviços. Isso é o respeito à vida, a liberdade e a propriedade privada, que é o liberalismo, que é o que determina o preço nos ativos, nos produtos e serviços
que é o que faz um bom funcionamento da economia. Não há economia sem sistema livre de preços. O preço é um mensageiro. Não matem o mensageiro que você mata a economia. Se você mata a economia, você coloca cada vez mais pessoas na pobreza. E é justamente isso que eles adoram fazer. Destroem o valor da moeda, levam um processo inflacionário, colocam a culpa em terceiros e colocam preço teto em produtos ou serviços. Preço teto faz com que os produtores não queiram mais produzir, uma vez que são obrigados a vender por um preço muitas vezes abaixo do preço de produção. Isso leva a uma diminuição da oferta dos produtos, que leva a um preço muito mais alto e ao nascimento do mercado negro, onde você consegue a um preço muito mais alto aqueles produtos que são cada vez mais escassos. Pois bem, tudo que o Milei vem falando, e eu não quero que seja compreendido aqui o Milei como uma figura salvadora, mas sim as ideias dele, que são sustentadas por uma escola econômica, que é a Escola Austríaca de Economia, na qual eu estudo 7 anos essa economia, e é fundamentada por autores como Karl Menger, como Ludwig von Mises, como Hayek, que foi prêmio Nobel em 1974, ou até mesmo o liberalismo, e não o libertário, como Adam Smith, pregando lá de trás ideias econômicas. Então, essas ideias, por mais que o Milei muitos o taxam de maluco, e pouco me importa se ele é maluco na pessoa física. Qual de nós não temos a nossa loucura? Você nunca se olhou no espelho no final do dia e falou, não concordo com aquilo que eu fiz ou falei? Como é que a gente vai achar que qualquer figura pública seja 100% em linha com aquilo que nós desejamos? Nem nós concordamos com nós mesmos. Se ele é um maluco na pessoa física, pouco importa. As ideias dele são bem fundamentadas. Agora vamos lá. Será que muitas das pessoas não são malucas por votar no Lula de volta? Será que o Lula não é um maluco? Será que Alberto Fernandes não é maluco? Será que nós não somos malucos? Todos nós temos um pouco disso. Mas todos nós deveríamos ter um respeito inalienável à vida, à liberdade, à propriedade privada e à moral, que ela não é relativa. A verdade não é relativa. Hoje em dia, muitos estão relativizando a verdade e a moral, e ela não é. Roubar não pode ser permitido. Ponto final, não importa a circunstância, apesar de muitos relativizarem hoje em dia. E se o Milei vem defendendo esse tipo de coisa, ele pelo menos vem sustentando ideias muito diferentes, amparadas por uma escola econômica, em que ele prega contra a casta política, parasitária e inútil, como ele mesmo diz. Quem aqui nunca pensou que todos os políticos são realmente uma casta parasitária e inútil? Que sugam o nosso dinheiro para usar como eles querem, sem nós termos autonomia sobre um percentual importante daquilo que a gente produz e que é automaticamente tomado da gente via impostos, que financia sabe-se lá o quê. Afinal de contas, todo mundo no mundo inteiro reclama dos seus serviços prestados pelos estados, uns mais, outros menos. Mas o ponto é que a gente aprendeu a ser medíocre. A gente aprendeu a entender, ora, poderia ser melhor, mas assim está bom. Não, se poderia ser melhor, por que não fazemos ser melhor? Por que uma livre concorrência, com todas as empresas do mundo inteiro do setor privado querendo competir por um serviço, que só vai conseguir prestar bons serviços à população se ela realmente tiver produtos produzidos com eficiência a um preço competitivo, ou seja, a população tira vantagem disso ao comprar uma gama maior de produtos e serviços a um preço mais competitivo, por que não permitimos? A resposta é fácil. Porque a casta política parasitária inútil, parafraseando Milei aqui na Argentina de novo, se apodera disso, controla, centraliza o orçamento e distribui como eles querem. É óbvio, né? A gente sempre falou disso. Só que sabe o que aconteceu? Nós estamos acostumados e esperamos que políticos mintam. Nós não estamos acostumados com a verdade. De novo, cadê os adultos da sala? Eternamente ficaremos esperando por políticos que nos mintam? Quando aparece um maluco falando verdades, que você sempre concordou com essas verdades, mas talvez nunca tenha conseguido verbalizar ou colocar em ideias, taxamos ele de maluco. Que seja um maluco. Se ele fizer tudo isso que ele está falando, derrubar as castas políticas, implementar essas ideias, porque Milei pode ser passageiro, mas as ideias ficam, ora, teremos um avanço muito grande na América Latina. Quem é que gosta de corrupção? Quem é que gosta de impostos? Quem é que gosta de burocracia?
Quem aqui nunca foi numa instituição pública e viu aquela filha, aquele maltrato dos funcionários, que não pode ser mandado embora, inclusive se prestaram um mau serviço e reclamamos? Sabe o que acontece? Existe uma escola que prega contra isso, que é a escola econômica austríaca, dos autores que eu mencionei e na qual Javier Milei se baseia. Portanto, o que ele prega, e a esquerda, muito mal intencionada, chama de neofascista, neonazista, relativizando fatos históricos horrendos que aconteceram, e sem mostrar, sem as pessoas irem atrás e entender o que foi o verdadeiro fascismo. O que foi o brutal e horrível nazismo. O que foi isso? Foi um Estado centralizador na figura de alguns ou algum maluco que toma o poder para si. A escola austríaca e o Milei, eles buscam descentralização, menos poder, um Estado mínimo ou zero, sem poder centralizado, para que a competição impere entre as pessoas. Mas muitos não querem entender, adoram ouvir uma palavra e saem replicando como agência de marketing gratuita a favor da esquerda, que faz políticas a seu bel prazer, que ao longo dos anos desvaloriza o valor da tua moeda e te coloca na pobreza, e você faz parte da agência de marketing que replica as informações em favor deles, que se dizem teus amigos, e você, por preguiça, por falta de conhecimento, prefere acreditar em um do que sentar da cadeira para ler, para entender que o processo de pauperização da população se dá por conta dos políticos, que gastam mais do que arrecadam, mas óbvio, é claro que eles vão fazer a mentira de uma forma sedutora. Pois bem, dá uma olhada na campanha do Google ante o Milei e dá uma olhada no que ele está fazendo aqui em Buenos Aires com o discurso de que os políticos são mesmo uma casta política e parasitária, que eu e você sempre pensamos nisso. Mas por fim, alguém conseguiu publicamente falar isso muito mais forte. Libertários, nós odiamos a política. E sim, eu me declaro filosoficamente anarcocapitalista, eu filosoficamente sou libertário, mas claro, hoje a gente fica do libertário, pregando a existência de um Estado mínimo do mínimo, para que ele seja descentralizado o poder e aqueles mais eficientes possam competir e vencer para oferecer produtos e serviços de melhor qualidade a um preço mais baixo à população, que não precisaria pagar impostos numa quantidade absurda para sustentar uma casta parasitária. Ministros que precisam de funcionários para colocar os seus coletes. Outros que têm 3, 4 carros à sua disponibilidade, com 4, 5 motoristas 24 horas por dia. Ora, quem sustenta isso? Você, eu, com horas de trabalho. No Brasil você trabalha 5 meses só para pagar impostos, para sustentar pessoas que precisam de alguém para colocar o seu coletinho. Sim, me refiro a muitos ministros, me refiro a muitos políticos, a casta parasitária inútil, sanguessuga do dinheiro público. Então, nós odiamos a política, mas, infelizmente, os meios para a mudança passam pela política. E alguns precisam entrar nisso. Que seja Javier Milei essa voz da Escola Austríaca de Economia, colocando e mostrando para as pessoas que a descentralização leva a uma qualidade de vida mais alta das pessoas ao longo do tempo. Você não tem um processo de deterioração da moeda de 50 anos como está a Argentina, e você simplesmente acha que em 6 meses regularizará tudo. Não dá para uma pessoa que chegou a 300 quilos achar que em 15 dias será atleta. É um processo. Então, entendamos que o processo de destruição vem em décadas. E o processo de arrumar também não é curto. Mas a expectativa do mercado de mais liberdade, de mais abertura, de mais segurança jurídica, de mais estabilidade econômica da moeda, já começa a atrair investimentos, porque as possibilidades e as oportunidades de investimento estão agora num país completamente deteriorado. Isso já ampara uma melhoria econômica ao longo do tempo. Portanto, a melhoria no curto prazo ela é sentida, mas a estrutura ser mudada e ser otimizada, a gente precisa entender que a vida não é curto-prazista e os resultados vêm no longo prazo. Uma pessoa que faz uso de
substâncias pesadas de drogas durante 30 anos, não estará saudável em uma semana se ele parar de usar. É um processo. A economia, a empresa, a tua casa é rigorosamente igual. Então talvez tenhamos que entender que a verdade ela é dura. E parar de achar que temos que ouvir palavras sedutoras. As palavras sedutoras costumam ser mentirosas. As ações sedutoras costumam ser mentirosas na política. Por quê? Porque a realidade é mais dura. E o trabalho para trazer economia para um crescimento perene é muito maior, é muito mais longo. Todos nós preferimos, muitos preferem, uma economia como a americana. Dá para ver pessoas que pulam o muro para ir trabalhar, para ir morar lá, ou fazem caminhadas através da América Central inteira para chegar nos Estados Unidos. Mas de longe, todo mundo fala isso. Agora, quando você quer praticar as ações que determinados países fazem e você fazer no teu país, muitos não querem. Quando fala que nos Estados Unidos as férias são menores, você tem mais flexibilidade na jornada de trabalho, mas você pode ser mandado embora sem aqueles direitos que temos no Brasil, aí no Brasil não querem. Mas adoram sair correndo para pular o muro para não ter direitos lá nos Estados Unidos. Ora, chegou a hora de ser adulto. Entender que as pessoas adoram, mas não dá para ter direitos, mas não querem ter obrigações. Isso é coisa de uma criança de 2 anos que precisa aprender a realidade da vida. E é isso que a gente faz, não medir palavras. Nós, eu me refiro, pessoas que não estamos aqui por likes. Não é minha profissão isso aqui. Eu faço isso por um ideal, depois que eu virei pai, realmente, para mim é muito legal. É claro que eu busco, através dos fundamentos econômicos, que é a minha área, ajudar pessoas nisso, que é efetivamente a minha profissão. Mas muitos de nós, libertários, não precisariam ficar se expondo. Você faz alguma vontade genuína de dentro. Paulo Guedes não precisaria ter assumido a função que assumiu. O financeiro não é. Então, o que eu quero dizer é que chegou a hora da gente entender que a verdade dói. A verdade dói e a gente precisa aprender a ouvir a realidade. Dá uma olhada nas últimas pesquisas que saíram do SCI Data de 19 de outubro, mostrando os candidatos nas eleições presidenciais de amanhã, domingo aqui. Vamos lembrar que na Argentina, para acabar no primeiro turno, o candidato tem que ter pelo menos 40% dos votos e 10% a mais do que o segundo colocado. Será que acabará no primeiro turno? Será que o Milei vai ganhar? Será que ele consegue implantar suas ideias? É o que a gente vai sentir aqui na rua. Olha esse outro gráfico aqui com os candidatos presidenciais, como vem tendo o crescimento. Vamos ver se isso realmente se concretiza amanhã ou não. Inclusive, 67 deputados do Brasil assinaram uma carta a favor, apoiando Milei. Um deles, Marcel Van Hatten, que é meu amigo pessoal, que chega hoje de manhã aqui. Estaremos juntos ao longo do dia hoje ou amanhã aqui em Buenos Aires. Outra opositora na Colômbia, a líder da oposição, Maria Fernanda Cabal, falando mais o apoio do Milei. Ouve aí. Todo mi respaldo como senadora da República de Colômbia a Javier Milei, futuro presidente de Argentina. Mis felicitaciones porque lograste romper la casta, los ladrones de la política, porque enseñaste economía a esos jóvenes, porque le enseñaste a ese pueblo empobrecido que son el país más rico de América y por qué hoy están en la miseria. ¡Viva la libertad, carajo! Mas tem aqueles contras. A sus filas, lanzarle un anzuelo a la extrema derecha neonazi, fascista, que está con Milei en Argentina y que se ha conectado con las emociones y el odio de parte de la sociedad argentina. E aí você precisa entender de qual lado da história você está. Do Lula, do Maduro, do Daniel Ortega, estamos falando de ditadores, de Alberto Fernandes, que acelerou o processo de destruição na Argentina, com a Cristina Kirchner. Você está do lado dessa história, você está do lado do Maduro, que chama quem apoia o Milei de neonazista, relativizando um horrendo fato que aconteceu na história da humanidade, com uma pessoa que prega descentralização das ideias. Você está do lado dessa turma ou você está do lado da descentralização? Vamos lá.
Boa sorte, Argentina, que coloque uma pressão na América Latina, que começa a fazer movimentos à direita. Boric, no Chile, popularidade na mínima. Petros, na Colômbia, popularidade na mínima. Lula, com certa dificuldade no Brasil, mas a gente ainda não chegou, infelizmente, numa situação que todo mundo já enxerga quão nefasto é esse presidente que governa o Brasil hoje. Argentina, a ponto de fazer uma mudança. Uruguai e Paraguai, já com dados econômicos muito interessantes mesmo, que vale a pena ser estudados, com governos mais à direita. Que seja uma mudança muito grande para a América Latina, que historicamente tem sido a periferia e crescimentos extremamente medíocres ao longo da história. Então, por isso, por essas ideias, pela divulgação de ideias importantes e não pela figura em si, estou com Javier Milei e que se ganhe, que consiga pregar as verdadeiras ideias e fundamentos da Escola Austríaca de Economia. Que sim, na política você precisa jogar o jogo do poder, precisa fazer conchavos para que projetos sejam votados, mas sempre visando a vida, a liberdade, a propriedade privada e o Estado, se não a zero, ao mínimo do mínimo. Com isso, sim, estamos juntos com o Milei. Viva la libertad, carajo! Vamos para a rua de Buenos Aires me acompanhar hoje, domingo e segunda-feira. Um ótimo final de semana.